fechar os seus olhos, levanta as tuas mãos. Senhor, nós te adoramos, Pai. No esconderijo, onde eu posso descansar, o teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá, estou protegido. A tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. De força me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. De tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. De tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. De tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Oh Senhor, de tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. De tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. De tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Nós almejamos pela tua presença. Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar.
presença. Me reveste de força, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Na tua presença. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim, Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 14. Paulo faz essa oração pela igreja. Nós vamos fazer essa leitura e vamos meditar também em algumas coisas que Deus inspirou Paulo nessa oração, e nós temos a graça de poder compreender o que Deus estava tratando no coração de Paulo. No versículo 14, o apóstolo diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queira sentar, meu irmão. Obrigado, grupo de louvor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento da verdade. Amém? Agora que algumas crianças subiram, outras ainda estão aqui, alguns pais ainda não voltaram, né? Mas se você puder vir um pouquinho mais para frente, né? Eu acredito que eu vou me sentir melhor. Então, se vocês puderem se juntar a todos aqui, nós vamos ter algo bem intimista hoje. Amém, irmãos?
Pode sentar aqui na frente também, né? O dia dele vai chegar. Amém? A nova geração vem forte, né? Irmãos, né, esse mês você já deve saber, né, que o tema que nós vamos trabalhar esse mês está aqui no... Aleluia. Não fui eu, quem foi? Foi eu? Sem eu saber. O tema de todas as ministrações desse mês está no livro de Efésios. Amém? Você sabe qual é? Amém. Nós vamos projetar aqui Efésios capítulo 6, versículo 10. Para que você, meu irmão, minha irmã, você preste atenção e que esse versículo fique gravado no seu coração. Amém? Você não vai esquecer esse versículo. Eu rogo ao Senhor que você possa estar meditando nesse versículo, que você possa compreender, né, a profundidade disso que o Senhor inspirou o pastor para a gente estar meditando nesse mês. Nesse versículo, está aqui já? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo, versículo. Então, no próximo culto, quando os irmãos chegarem aqui e disserem assim, esse mês o tema das ministrações está lá em... Aí você já vai saber. Está lá em 6:10. Amém, irmãos? Você sabe que o capítulo 6 de Efésios está no mesmo livro, na mesma carta do capítulo 3 de Efésios? Você estava ligado nisso? Você já tinha pensado que o capítulo 3 e o capítulo 6 do livro de Efésios estão no mesmo livro? Sabe, e às vezes a gente... Nós somos tentados no sentido não no sentido metafísico, mas nós somos tentados assim a esquecer essas coisas. Somos levados a esquecer de que a Bíblia, ela não é um monte de recorte que o povo foi juntando assim e deu isso daqui. Amém, irmãos? Se você for olhar alguns textos, algumas pessoas, elas vão dizer, a Bíblia teve tantas pessoas que escreveram durante tantos anos e juntou tudinho e teve tantos concílios e no final deu isso aqui. É uma forma de se ver, mas eu prefiro não acreditar nisso. Eu acredito que Deus é o responsável pela criação da Bíblia, a qual nós chamamos de palavra dele. Você entende a diferença do que eu estou querendo trazer? Se eu pensar, irmãos, como eu já ouvi de uma pessoa, amigo meu, há alguns anos atrás, mais de 15 anos com certeza, eu fui na casa dele uma vez e eu falei um versículo para ele lá. Não sei o que, sei que lá, um versículo. E ele disse, a Bíblia foi escrita por homens. E eu não quis me prolongar muito com ele, porque eu senti que ele não estava muito receptivo àquilo que eu iria trazer para ele. Mas, irmão, se a gente acreditar que a Bíblia simplesmente é um livro escrita por homens, vários homens escreveram, juntou tudinho ali, porque um homem quis juntar, e um homem ou vários homens decidiram o que era bom e o que não era bom, segundo as intenções do coração desses próprios homens, eu vou achar que a Bíblia
É um livro comum. Se eu pensar por essa ótica, a divina revelação não vai modificar a minha vida, irmãos. De um sentido espiritual. Você pode pegar um livro de Augusto Cury, ler aquele livro e dizer: rapaz, esse livro mudou minha vida. Esse livro de bolso que eu comprei na farmácia, eu li esse livro e Augusto Cury dizia que para eu nascer um espermatozoide no meio de tantos mil espermatozoides, foi e fecundou, e para que o meu espermatozoide coisasse o óvulo e não sei o que, e eu estivesse aqui, e por isso eu sou especial. Isso mudou minha vida. Eu estava na fila do banco, eu li esse livro, e pequenininho que eu tinha comprado na farmácia Santo Antão. No meu caso, foi aquela farmácia Big Bang que fechou. Comprei um livrinho assim, fui comprar um remédio, tinha um livro, comprei Augusto Cury. Eu falei: eu já ouvi falar nesse cara, botei no meu bolso. Fui para o banco e li lá, e ele dizia: você é uma pessoa muito especial, porque você, para nascer, você sabe a corrida que foi. Irmãos, a pessoa vai ler uma coisa dessa, e ela pode até se sentir melhor. Ela pode até se sentir mais fortalecida naquele dia ali. Ela vai olhar e dizer: realmente eu estou passando por essa situação aqui, mas a corrida dos espermatozoides que eu passei foi muito pior. E eu vou conseguir superar aqui essa fila do banco, esse problema que eu estou passando, porque eu já passei por coisa muito pior. E para eu estar aqui hoje, né, eu sou um milagre. Irmão, pode acontecer. Mas isso não traz vida para o teu espírito. Se eu achar que a Bíblia é semelhante ao livro de Augusto Cury, estou falando mal do irmão não, sabe? Você está entendendo? Eu poderia trocar Augusto Cury por Kenneth Hagin. Você pegar um livro de Kenneth Hagin, ler o livro de Kenneth Hagin, e você dizer assim: o livro de Kenneth Hagin mudou minha vida. Irmão, eu acho que nem Kenneth Hagin gostaria que você dissesse um negócio desse. Pelo menos se eu escrever um livro e alguém dizer: o livro de D. Lucas mudou minha vida, eu não vou me sentir à vontade com isso. Por quê, irmão? Porque no capítulo 3, no versículo 21 de Efésios, sabe o que está escrito? Está escrito assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não é para mim, não é para Kenneth Hagin, não é para Augusto Cury. A Deus seja a glória. Sabe? E a gente vê aquele versículo lá no capítulo 6: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Desde o capítulo 4 até o finzinho do capítulo 6, Paulo dando instruções práticas. Mas aqui no capítulo 3, Paulo faz essa oração que nós lemos, e aí nós vamos reler essa oração e vamos pontuar algumas coisas. Diz assim: primeiro, no versículo 14, Paulo está se colocando diante de Deus para orar pelo povo. E ele diz assim no versículo 15: diante de Deus, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deus toma o nome de toda a família. O que isso significa? Significa que Deus, Ele zela por toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra. De maneira que, irmão, se a gente fosse trazer para um âmbito natural, antigamente tinha o mau hábito, as pessoas tinham o mau hábito de fugir para se casar.
Não é verdade? Você já ouviu alguma situação dessa, assim? Tava lá o boy e a boia, estavam os dois lá de namorico, e dizia assim: vamos fugir para outro lugar. E aí dizia assim: vamos. E os dois jovens iam e fugiam para ali ter ali aquele negócio. E quando o pai dos irresponsáveis ficava sabendo, sobretudo o pai da noiva ficava sabendo, ele tinha que tomar o nome da família e defender a honra da família. E agora eu vou fazer você casar com a minha filha. Só que não já era já o plano já. Eu fujo com tu, e aí teu pai vai me obrigar a casar contigo. Vê que inteligência, né? E aí o pai dizia assim: não, mas se você não casar, eu te mato, meu irmão. Você é caba-homem não, né? E tinha que o pai defender o nome da família dele e botar o cara para casar com a filha dele. Na Bíblia fala algo parecido. No Salmo que diz que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de filhos, porque ele não vai ser envergonhado. É mais ou menos o mesmo contexto, irmãos. Naquela época, o povo ia tirar onda no terreno dos outros, ia puxar um pouquinho o cercadinho, e tinha vários conflitos por conta disso. Mas o homem que tinha muitos filhos, ele defendia o nome da família todinha com a força que os filhos trazem, agregam à família. Você tem filho, você tem filha para trazer força para a tua família. Diga amém, irmão. Os seus filhos é um presente que Deus te dá para fortalecer a tua família. Essa semana eu vi algum artista assim, um videozinho rápido desse assim, dizendo assim: eu era feliz, meu casamento era bom, a gente viajava, e aí meu filho nasceu. Eu me lembrei quem é, mas eu não preciso dizer o nome da bichinha não, da pobre não. E hoje ela se divorciou do marido. E ela falando no podcast: a gente ia, viajava e era ótimo, mas aí, né, meus filhos nasceram. Filho não vem para acabar com o teu casamento não, irmão. Filho é um presente que Deus te dá para fortalecer a tua família. E aqui no versículo 15, Deus como Pai, Ele toma o nome de toda a família. Versículo 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Você está acompanhando aí? A gente está no versículo 16. E Carlos vai botar ali o versículo 10 do capítulo 6. E deixar aqui, projetado aqui. Para que sejais fortalecidos com poder. Mais ou menos, irmãos, a mesma coisa que ele fala no versículo 10 do capítulo 6. Paulo está orando aqui no capítulo 3, para que os irmãos, segundo a riqueza da glória de Deus, sejam fortalecidos com poder. A mesma coisa que ele fala aqui no final do capítulo 6. Mas aqui no versículo 16 ele diz algo a mais. Ele diz: mediante. Como é que eles vão ser fortalecidos, que os irmãos vão ser fortalecidos no poder de Deus? Mediante
o seu espírito. Como é que nós, irmãos, vamos ser fortalecidos no poder de Deus? Mediante o Espírito de Deus no nosso homem interior. Não é assim que está o teu capítulo aí? Teu versículo? Você vai ser fortalecido no poder de Deus mediante Ele mesmo, segundo as riquezas dele mesmo. Não é segundo a tua força, graças a Deus. Não é segundo a minha força. Não é segundo o pastor que prega muito bem. Não é segundo o profeta que é do fogo e vem na igreja e te deu uma palavra. Não é segundo, irmãos, nada que parte do ser humano, que você e que eu devemos ser fortalecidos, mas parte de Deus o poder. A glória tem que ser de Deus no final. No final do versículo 21, a glória tem que ser de Deus. No final do teu dia, a glória tem que ser de Deus. No final da tua vida, a glória tem que ser de Deus. Não pode, irmãos, ser usurpada por ninguém, porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Eu não sei se é uma questão de chatice, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato. E que antes, quando eu era mais novo, eu não prestava atenção nessas coisas, porque eu era bocó. Mas eu tenho me incomodado muito com algumas ministrações que eu tenho escutado. Amém, irmãos? Sabe, eu não ouço só ministros do Verbo da Vida. Amém, irmãos? Eu escuto a palavra, irmãos. E quer seja de um ministro do Verbo da Vida ou de outro ministério, irmão, eu fico só com a palavra. E eu tenho escutado cada vez menos Deus. E aí eu volto a dizer, eu não sei se é porque antigamente eu não prestava atenção, ou se é porque eu estou ficando chato mesmo, ou se é porque é a verdade. Mas hoje eu paro para ouvir, e não é raro, irmãos, a gente escutar coisas, sobretudo essas coisas que se mandam na internet. Sobretudo. Tem até página de resenha de tanta heresia que o povo fala por aí. De vez em quando eu recebo um. Mas sabe, irmãos, era para ser assim? Será que é isso? Será que é isso aqui? Eu espero que você tenha maturidade para ouvir. Vou voltar a dizer, não estou falando mal desse autor que eu citei no começo. Mas a Bíblia não tem como objetivo fazer você se sentir melhor. Você lê um livro de autoajuda e o objetivo daquilo é fazer você se sentir melhor. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, irmãos. A Bíblia, o objetivo dela é fazer o pecador se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus. É o objetivo. Então, a Bíblia, meu querido, a gente vai ler a Bíblia
Por exemplo, o capítulo 6 de Efésios. Será que nenhuma irmã aqui teve a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e ver lá o versículo: mulheres, sede submissas aos seus maridos? E ficou com raiva, não, irmão? Qual o problema, irmã, você ficar chateada? O problema é você rejeitar a palavra. Esse é o problema. Esse impacto que a palavra traz para a gente se endireitar é esperado. Deus já estava esperando isso mesmo. Mas Deus não vai deixar de repreender o que é errado. E sabe, se você pega um livro de autoajuda e você lê e se sente melhor, aquilo não tem poder para te fortalecer no espírito. Mas a palavra de Deus tem. Veja como é diferente. A natureza da leitura é diferente. Porque a gente está no versículo 16. Segundo a riqueza da glória de Deus, que sejais, né? Paulo está orando pela igreja, para que sejais fortalecidos com poder, mediante o livro de autoajuda, mediante o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus que fortalece a vida do crente. Se eu e você, que dizemos, afirmamos, que cremos na palavra, somos nascidos de Deus, se eu e você não podemos, não conseguimos tirar da videira o sustento da nossa vida, nós não estamos ligados na videira. Que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no seu Espírito, no homem interior. E isso me faz pensar muitas vezes, irmãos, de que o poder de Deus, a gente vai ler Romanos, não vamos ler hoje, né? Mas quando nós lemos Romanos, né, Paulo escrevendo aquela carta, Paulo trata de algumas coisas bem... Tem um nomezinho técnico ali para aquele tipo de indagação que Paulo faz, que ele mesmo responde meio ironicamente, né? Se a graça é superabunda no pecado, então vamos pecar bem muito, né? E ele diz, claro que não. Aquele tipo de estrutura de pensamento ali que Paulo utiliza é muito interessante, né? Eu particularmente eu compreendo dessa forma, porque às vezes eu estou vivendo a minha vidinha e não estou me sentindo bem, estou me sentindo fraco, estou fraco, e estou me sentindo triste, não quero ler, não quero orar, não quero ir para a igreja, não quero fazer nada, quero ficar na minha posição fetal, reclamando da vida. E aí, depois de muita peleja, chega um versículo para a gente, para que, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a gente lê aquilo dali e a gente começa a pensar assim, desejar que aquilo se realize na nossa vida, porque, afinal de contas, a gente não quer ficar sofrendo. Aí eu começo a desejar, seria tão bom que Deus me fortalecesse, né, para eu passar por essa peleja, para passar por esse deserto. Irmãos, como é que tu imagina que isso vai acontecer? Que vai vir alguém
Dizer assim, ó, quem está precisando de oração, vem aqui na frente. Aí a pessoa vem aqui na frente, o irmão ou a irmã ora e pronto, sai resolvido, né? Pulando. Agora eu estava, ó, irmão, o irmão orou por mim, agora não tem mais problema. Agora, os problemas, as dívidas que eu tinha, as dor de cabeça dos boletos de segunda-feira, agora eu não tenho mais, porque o irmão orou por mim. Volto a dizer, se no final a glória não for de Deus, não vale, irmãos. E por que é que eu falei de Paulo? Porque Paulo fala um negócio assim, que alguém poderia até dizer, mas que não é a realidade. Você não vai ser fortalecido por Deus de fora para dentro. Você vai ser fortalecido por Deus de dentro para fora. Você vai ser fortalecido por Deus da onde ninguém vê, partindo de onde ninguém vê, para onde as pessoas podem ver. Só que o problema é que às vezes nem mesmo a gente vê aonde Deus está fortalecendo a gente. E a palavra diz que o Espírito de Deus vai nos fortalecer com o poder que é dele e segundo a riqueza da glória que é dele no nosso homem interior. É dentro de você que vai jorrar a força que Deus quer para a tua vida, irmãos. É o Espírito dele que ministra o teu espírito, no teu homem interior. Versículo 17 diz: e assim, você sendo fortalecido no seu homem interior, habite Cristo no vosso coração, no teu homem interior. Habite Cristo no teu espírito. Cristo habitando no teu espírito, no meu espírito, irmão, a gente está forte, mais forte do que se você tomasse 1 litro de biotônico Fontoura. Se Cristo habitar no nosso coração, irmãos, nós estamos fortalecidos. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A fé opera pelo amor, mas não somente isso, irmãos. Viver na prática do amor é a verdadeira força do crente. Nós precisamos compreender que você não vai ser forte quando as circunstâncias chegar e você não se abalar e dizer assim, nem doeu. Você vai ser forte segundo a força que Deus dá quando as circunstâncias chegar e você amar a pessoa que te fez mal. Isso é a maior demonstração de força do crente que tem Cristo habitando no coração. É aquele que anda em amor, é aquele que consegue perdoar. O que é mais difícil, o que requer mais força? Eu ficar tranquilo para um boleto que vem segunda-feira e eu não tenho nada, ou eu perdoar alguém que fez algo contra mim? Irmão, ser forte no Senhor é andar em amor. Porque, irmãos, a gente vai ver que Paulo fala até mesmo pedindo para o povo orar por ele. Ore para mim, ore por mim também, para que me seja dado ousadia para pregar a palavra. Irmãos, o que você acha? Será que se você saísse para evangelizar e te desse uma pedrada, ou se você fizesse um vídeo no Instagram
pregando a palavra, postasse e viesse um monte de hate. Te chamando de fariseu, de não sei o que, não sei o que. A gente ia ficar feliz da vida? A gente até diz, querendo ser mais espiritual do que os outros. Ah, aí sim é que eu vou ser bem-aventurado. Porque a Bíblia está dizendo que quem for perseguido por conta da palavra é mais que feliz, né? Aí você está dando uma de espiritual aí, diz, aí sim eu vou ser. Mas, irmão, você só vai ser mesmo bem-aventurado se você continuar amando aquelas pessoas que te chamou de fariseu, que te chamou de herege, que recusou a palavra, que fez chacota da tua cara. Se você continuar andando em amor para com elas, aí sim você é mais do que feliz, irmãos. Grande é a tua recompensa no reino dos céus. E é essa a força que Deus tem para manifestar na nossa vida. É essa manifestação que o mundo espera dos filhos de Deus. Diga amém. É isso, meu irmão. Tudo que vai para além disso é bônus. Mas não é o fim das coisas. Vamos continuar. Para a fim, versículo 17, né? Alicerçados em amor. 18, a fim de poderes compreender com todos os santos a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu me lembro da Bíblia que Lael rasgou, aquela ali era toda pintada, né? De lápis de cor. E logo eu lembro a primeira vez que eu li Efésios. Eu li numa tarde, eu li Gálatas e Efésios numa tarde só. E achei que entendi muita coisa, assim. Eu disse, meu irmão, eu consegui compreender, né? Gostei, li Gálatas e falei, gostei tanto, entendi tanto que eu vou ler Efésios, que é pequenininho também. Fui e li. Mas, irmão, da primeira vez que eu bati o olho nesse versículo 19, até nessa manhã, tem algo que parece ser incompatível com a minha realidade. Como é que eu, feito o pastor Cláudio diz, comedor de feijão, de arroz, não sei como é que... Esqueci agora a expressão. Como é que eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus, irmãos? Para pensar aí, tu que já é mais velhinho aí. Imagina, tu sendo tomado de toda a plenitude de Deus. Como é que pode, irmãos? Pode do jeito que a Bíblia está dizendo aqui. Isso acontece muitas vezes, irmãos, porque a gente não consegue fazer o que o versículo 18 propõe para a gente. Veja o que o 18 diz. O versículo 18 propõe que a gente possa compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Se eu não consigo compreender, irmãos, essas verdades espirituais, quando eu chegar no versículo 19, para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, eu vou ficar pensando como é que isso vai acontecer comigo. Eu sou só uma pessoa normal, tentada em todas as áreas que eu sou tentado, com os meus defeitos, que Deus sabe quais são os meus defeitos, e eu vou ser tomado de toda a plenitude de Deus? Meu irmão, como é que isso vai acontecer na minha vida, na tua vida? Andando em amor. Andando em amor. É disso que o apóstolo está falando.
desde o versículo 17. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 19. E conhecer, no versículo 18 ele diz, compreender a largura, a profundidade, o comprimento e a altura. E conhecer. Toda essa expressão, conhecer, compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, é um grande aposto. Ele está repetindo a explicação, ele está tentando ser claro, está tentando dar uma ênfase maior em quê? No versículo 19, em conhecer o amor de Cristo. Compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está pedindo para o povo conhecer o amor de Cristo. Conheça o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E conhecendo o amor de Cristo que excede todo o entendimento, do qual Ele tem fortalecido vocês no seu homem interior, para que você ande nesse amor, vocês vão ser tomados de toda a plenitude de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, irmão. A plenitude de Deus é o amor. Seja fortalecido no amor. O poder de Deus é a manifestação do amor, meu querido. Ame os outros. Ame a Deus acima de todas as coisas, acima de você mesmo, a ponto de renunciar à tua vontade para amar o seu semelhante. Isso é o poder de Deus que salva o homem. É esse o poder de Deus, irmãos, que Paulo roga no capítulo 3, no capítulo 6. Sejais tomados do poder de Deus, sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? O amor. Ah, se eu achar que o poder de Deus é impor as mãos sobre os outros e as pessoas serem curadas. Se eu achar isso, irmãos, eu posso querer comprar isso. Mas o poder de Deus não se compra. O poder de Deus se dá. Deus libera o poder de Deus, o poder dele, o dunamis dele, irmão, não é para nós, é através de nós. É para o outro, é para servir. Veja, tudo que você achar que é poder de Deus, tudo que você achava que era o poder de Deus, impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, eu pregar no meio da rua e o povo se converter, né? Eu dar uma palavra e se cumprir, aquilo que Deus falou para mim, revelou uma coisa que vai acontecer no futuro e foi e se cumpriu. Tudo o que você achava que era poder, impor as mãos sobre o morto ressuscitar ali, tudo o que você achava que era poder de Deus, é sempre para abençoar alguém. Porque aquilo é um meio pelo qual Deus comunica às pessoas o poder dele, que é o amor dele, irmãos. Para quem está prestes a morrer por colheita das suas más ações, por juízo, e Deus dá uma palavra para que você olhe, Deus está dizendo assim, 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 que na sua vida aconteceu isso ontem, Pai, revela ali isso não é o poder de Deus, não. O poder de Deus é o amor que Deus tem pelaquela vida, que está te levando a dar aquela mensagem. Esse é o poder de Deus, porque Deus é amor, irmão. Se eu e você
que dizemos ser cristãos, a gente não consegue compreender isso. A gente não consegue compreender o que Jesus falou aos discípulos no final do Evangelho de João. Capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, irmãos. Jesus vai orar por nós. A gente não conseguir compreender que ser cristão é andar em amor. Que a marca do ministério de Cristo, o poder dele, irmão. A gente conhece um filho de Deus porque ele ora em outras línguas, meu irmão. Esse é o sinal de que o homem é cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu. O que é que a gente está fazendo aqui com a palavra de Deus? Até o chat GPT fala em outras línguas se tu quiser. E não é cheio do Espírito Santo. Agora andar em amor, só quem é filho de Deus. A marca do ministério de Cristo é o amor. Jesus não disse: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês andarem orando em outras línguas. Mas se você amar o outro, você vai ser reconhecido como meu discípulo. Esse é o poder de Deus que salva o homem, que fortalece o homem. Tudo que passa disso é bônus, irmão. No versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí você já entendeu, já não vou repetir mais, que poder, o que é o poder de Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém, irmãos. Porque 3 coisas permanecem por enquanto. Mas tem uma delas que é muito maior, irmãos. Você já sabe o que é que eu estou falando, né? A fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor, irmãos. O vínculo da paz. Era naquele tempo que Paulo escreveu, nas gerações vindouras, que inclui a gente. E é também para todo sempre, irmãos. Eu tenho um adjetivo para isso. Como é que eu poderia adjetivar o poder de Deus? Com base nisso que a gente meditou nessa manhã, eu poderia dizer, irmãos, que o poder de Deus, ele é perfeito. Ele não precisa ser retocado, não precisa ser atualizado, ele não precisa ser dar jeitinho. Sabe, irmãos, que Deus corrige o filho que ele ama. Tem gente que acha que não, Deus é amor, eu tenho que manifestar o amor de Deus, então eu não vou corrigir não. Sabe isso? Isso é maligno. Isso é demoníaco. Isso é você achar que o teu amor, a forma como você ama, é superior à forma como Deus ama. Porque se você fosse Deus, você faria as pessoas só se sentir bem. As suas palavras seriam palavras apenas para acariciar as pessoas, deixar as pessoas confortáveis. Se você fosse Deus, você faria diferente. No final das contas é isso, é rejeitar o verdadeiro amor.
e querer estabelecer a sua própria justiça. E eu acho que eu já li alguma coisa falando sobre as pessoas que querem, rejeitando o que vem de Deus, querem estabelecer a sua própria justiça. Se Deus corrige, se Deus açoita o filho que Ele ama, irmãos, é porque tem situação que Deus não está interessado em fazer você se sentir melhor. Deus está querendo te corrigir. Deus está querendo fazer com que você se arrependa, que você se entristeça. Porque aí sim, o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida. Você ainda quer ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, irmão? Eu tenho muitos dilemas. Passo por muitas... Eu sou uma pessoa que pensa demais. Às vezes eu queria pensar menos. E eu penso sobre muitas coisas de muitas maneiras, indo e voltando. E às vezes isso faz mal para mim. Mas nessa manhã eu estou sendo fortalecido na força do Senhor. Em saber que muitas vezes o meu foco está no lugar errado. Eu estou buscando força de Deus, onde Deus não está fortalecendo ninguém. As pessoas, o ser humano pode até fazer teologia, mas o Evangelho não é teologia. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é a expressão de amor de Deus para conosco, irmãos. O Evangelho é uma prática. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque pelo Teu Espírito você nos concede que sejamos fortificados, fortalecidos, pelo Teu Espírito, pela riqueza da Tua glória, pela Tua graça. Você nos concede um revestimento da Tua armadura, Senhor, para que nós possamos resistir ao dia mau, às armadilhas do diabo e permanecer firmes e inabaláveis, Senhor, no Teu poder, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que você tratou ao nosso coração nessa manhã. Eu rogo pelos meus irmãos e por mim também, que nós possamos crescer no pleno conhecimento da Tua verdade, conhecendo e compreendendo a riqueza do nosso chamamento, a nossa herança nos santos, conhecendo e compreendendo qual é a largura, altura, comprimento, profundidade, irmãos, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Uma vida de amor e de manifestação do poder dEle. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque você é quem ministra primeiro em nós o poder de Deus. Foi você que nos conduziu ao arrependimento, expressão do poder de Deus para conosco, do amor de Deus para conosco. Você nos reconciliou, expressão do poder de Deus, do amor de Deus para conosco. Você nos recriou, expressão do poder de Deus, do amor de Deus para conosco. Você nos designou
ao ministério da reconciliação, expressão do amor de Deus, do poder de Deus para com todos os homens. E nós somos gratos pela tua vida em nós. Cristo em nós, o amor em nós, a esperança da glória. Porque nesse amor nós somos mais que vencedores. E quem nos separará do amor de Cristo? Porque o amor de Cristo é poderoso, mais poderoso do que a nudez, mais poderoso do que a tribulação, mais poderoso do que a fome, mais poderoso do que a espada, mais poderoso do que a morte. O amor de Deus, o poder de Deus que está dentro de nós e opera através de nós pela fé. Amém. Deus abençoe, irmãos, e debaixo da graça.